Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes nessa noite? Meu coração se alegra de estar aqui com a igreja. Tenho um carinho especial por cada um de vocês. E graças a Deus, mais uma vez, para a honra e glória do Senhor, estamos aqui. Fico muito feliz pelo pastor também. Fique sabendo que é bem-vindo lá e logo, logo estará lá novamente para a honra e glória do Senhor. Porque nós estamos aqui um para ajudar o outro, construindo a obra que o Senhor colocou em nossas vidas, para naquele grande dia nós podermos subir para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Jeremias, capítulo 1. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1. Glórias a Deus. Aleluia. Você que está acompanhando na live, sejam bem-vindos também. Glórias a Deus. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Também quero trazer um abraço especial, saudação dos meus pastores, pastor Nilson Viana e o pastor José Roberto. Amém? Livro de Jeremias, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 até o 12. Amém? Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor no dia de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também no dia de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me em minha boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Amém? Glórias a Deus, aleluia. O Deus que vela sobre a tua palavra. Quando nós começamos a analisar a vida de Jeremias, nós vemos que Jeremias ele foi um grande profeta, porém, como nós, foi um homem sujeito a falhas, imperfeições e acerto. Um homem que desde o princípio ele foi chamado para uma missão, que até um ponto determinado da sua vida ele não entendia, porque era um garoto e Deus ainda não tinha se manifestado a ele. Mas havia de chegar o tempo e a hora certa do Senhor se manifestar sobre a vida de Jeremias. Enquanto ele estava em sua vida comum, normal, ele não imaginava que iria ter um encontro com Deus e que Deus iria revelar a ele coisas grandes e tremendas, porque uma coisa grande estava por vir sobre aquela nação. E Jeremias, um pequeno garoto, em sua vida comum, estava ali mais um dia trabalhando, servindo, até que chegou o dia de um encontro com Deus. E quando temos um encontro com Deus, tudo muda em nossa vida. Quando nós vemos que Jeremias está ali e ele começa a ouvir a voz do Senhor, nós entendemos que é um momento de impacto, um momento em que a presença de Deus vem sobre a vida dele. E não apenas Jeremias, mas também Isaías, também Ezequiel. Quando ele tem um contato com Deus, a Bíblia nos relata que é um momento de impacto na vida daquelas pessoas. Quando o Senhor se manifesta sobre nossas vidas, é porque Ele tem um propósito para se cumprir nessa terra.
Cada um que entrou por essas portas, que está aqui hoje, existe da parte de Deus uma missão, existe da parte de Deus um ministério, algo a se cumprir na terra, um plano do Senhor para as nossas vidas. Mas é necessário que nós possamos ouvir a voz do Senhor e nos entregarmos a viver esse sobrenatural. O que acontece aqui é que Jeremias, quando começa a ter um contato com o Senhor, ele fica com bastante medo, e Deus se manifesta a ele e fala: olha, Jeremias, antes que você se formasse no ventre da tua mãe, eu te conhecia. E eu também me lembro de uma passagem que está no livro de Salmos, se eu não me engano, 136:16. Teus olhos contemplaram o meu corpo quando ele ainda era sem forma. Diante de ti todos os meus dias foram escritos, mesmo que nenhum deles tivesse acontecido. Então Deus te conhece desde o ventre da sua mãe. Deus sabe das suas fraquezas, da sua dificuldade, mas Ele é fiel para te manter de pé no propósito. Ele é fiel para te levantar quando você estiver caído e fazer uma história nova na sua vida. Fala, Jeremias: desde o ventre da sua mãe eu te conheço, e te dei as nações como profeta, e aquilo que eu te falar, você irá repassar a mensagem. Aqui Jeremias começa a temer e começa a recuar. Mas quem não iria querer recuar diante de um Deus tão grande, por causa do primeiro contato com aquele Deus santo? E ele fala assim: olha, Senhor, eu não sou apto para essa missão. Senhor, eu sou apenas uma criança. E aqui eu lembro de Moisés, quando ele vê a sarça ardente, o Senhor lhe manifesta a ele e fala: tira a sandália dos teus pés, porque a terra que pisa é terra santa. Tenho visto o clamor do meu povo que está no Egito, mas eis que o clamor chegou até mim, e eu desço para libertar esse povo, e eu irei usar você, Moisés, para essa missão. Mas Moisés tenta recuar, falando que não fala bem, que existem outras pessoas melhores para tomar conta daquele ministério, para cuidar daquela obra. Mas Deus fala: eu escolhi, foi você, mesmo que aos seus olhos não tem como, é impossível resgatar o povo, é difícil ir lá, mas eu sou Deus que irei com você. Eu te darei sinais que sou contigo, apenas ouça a minha voz e vai fazer a obra. E ele vai fazer a obra do Senhor, mas Deus dá 3 sinais para ele. O primeiro sinal é quando ele coloca a mão dentro da roupa. Quando ele tira a mão fica branca. O segundo sinal é quando ele joga o cajado no chão e vira cobra. O terceiro sinal é quando ele pega a água do rio Nilo e joga no chão, ela se torna em sangue. Por mais que Deus nos chama para uma obra que parece impossível aos nossos olhos, Ele nos dá sinal, Ele nos dá poder e autoridade, porque a obra é para Ele, é tudo dele, e Ele garante a vitória quando Ele chama. O Senhor te chama para uma grande obra. Não recua, por muito Ele vai fazer na sua vida. É o Deus que chama e o Deus que garante. Jeremias, pode ir que eu te garanto. E a Bíblia diz que o Senhor toca nos lábios dele e coloca a palavra nos lábios dele. Aqui eu lembro também de Isaías 6, quando Isaías tem uma visão, e quando o céu se abre, ele vê o Senhor sentado no seu trono. E segundo as escrituras, ele escuta que ao redor do trono há serafins que canta: Santo, 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 toda a terra está cheia da tua glória. Quando o serafim fala santo, o umbral daquele lugar treme e estremece. Ali os objetos anonimados que ninguém conhece, não tem na terra, começa a estremecer quando eles falam santo, 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 o dia todo falando santo. E quando a gente fala santo, glorifica, exalta, no mundo espiritual as coisas estremecem, as coisas começam a balançar, começam a se mover, enfermidade cai por terra. Levante, tem que se curvar, porque nós falamos de um Deus santo que está no meio da tua igreja. E quando ele tem aquela visão, ele fala: ai de mim que sou um homem pecador, de lábios impuros, mas eu vi o Senhor dos exércitos. A Bíblia nos relata que o Senhor vê Isaías e manda um serafim até ele com um cetro na mão. O cetro que é aquela mesma
ferramenta que usa para misturar a brasa na lareira, e ele pega aquela brasa que vem do altar, coloca na boca de Isaías e fala: olha, assim diz o Senhor, os teus pecados foi purificado, porque a partir de agora é um novo tempo na sua vida. Então quero te dizer também uma visão espiritual sobre essa palavra: quando ele nos chama, ele nos purifica, ele nos lava, ele perdoa nossos pecados para levar a sua obra nessa terra. Então, em nome de Jesus, hoje, se há algo perante o Senhor, se arrependa nessa noite, porque ele tem algo grande para fazer na sua vida. O Senhor que chamou Jeremias, Moisés, Isaías, está aqui hoje para te dar vitória. Jeremias ainda continua tendo contato com Deus, e Deus fala: olha, eu vou te mandar para um povo difícil. O povo é difícil, estou contigo, mas eu tenho que ser sincero: o povo que você vai até eles é difícil. É um povo que é de dura serviço, é um povo que também está na idolatria, e um povo que abandonou a minha lei. Mas vai, Jeremias, porque eu colocarei as palavras na sua boca. No contexto daquela época, o povo tinha se afastado do Senhor. O povo começou a servir deuses estranhos, levantaram altares para se curvarem a esses deuses, e se afastaram da vontade do Senhor. Mas quando Deus observa isso no meio do seu povo, é interessante que Deus sempre levanta alguém para alertar que nós estamos em um caminho que precisa de correção, alertar que nós precisamos melhorar, que por mais que hoje nós não nos curvamos de frente a um Deus falso, a uma imagem, mas muito se curva a um Deus que está disfarçado de internet, disfarçado de filme, disfarçado de minissérie, que não consegue ler a Bíblia, mas consegue acompanhar séries e mais séries e mais séries na TV. E Deus vê o seu povo nessa situação, o povo que precisa de uma transformação, o povo que precisa de um renovo. Mas Deus olha para o povo e fala: mas como vão receber um renovo, uma transformação, se na sua vida está de uma forma que você se curva a muitas coisas no mundo? Mas nós temos hoje um Jeremias, que é a palavra do Senhor que Ele nos deixou, que nós devemos meditar nela de dia e de noite, que nós devemos se afastar das rodas dos esclarecedores, que nós devemos vigiar na nossa palavra, na nossa conduta, na nossa maneira de viver, porque há um Deus que nos observa, há um Deus que quer honrar a igreja, que abençoa. Mas primeiramente nós temos que entender que é necessário que nós estejamos de acordo à vontade do Senhor. E quando Deus vê Jeremias no meio do povo corrompido, Ele fala: eu vou levantar Jeremias no meio dessa nação. E quando Deus olha hoje para um povo que está frio, para um povo que precisa buscar, para um povo que precisa do seu poder e autoridade, Ele vê que o povo também precisa de humildade e descer em tua presença. Então Deus faz uma obra em nosso meio de restauração, através da sua palavra. Então nessa noite Deus não quer que você esteja frio, Deus não quer que você desista, Deus quer que você esteja aqui na hora da oração, na hora do culto, na hora do louvor, que você faça parte, porque o que Ele tem para a sua vida é coisas grandiosas. Mas é necessário que nós estivermos atentos às coisas que estão a nos rodar nessa terra. E quando nós olhamos para Jeremias, nós vemos alguém que era misericordioso, que por mais que ele levava a mensagem do Senhor, ele chorava, ele estremecia, porque ele via um povo que não estava como o Senhor queria. E é isso que Deus quer que nós façamos também, que nós incomodamos porque nós vemos nosso irmão que não está na presença, nós vemos pessoas que estão frio. Nós temos que olhar para essa situação e chorar, mesmo que seja chorar por dentro, porque o Senhor nos chamou para também levantar os que estão caídos. E Jeremias via aquele povo no pecado, na desobediência, afastado do caminho do Senhor. Mas Jeremias chegava e profetizava aquilo que Deus mandava ele falar. E uma coisa é a gente falar o que o povo quer ouvir, outra coisa é falar o que Deus manda a gente falar.
E porque ele falava o que Deus mandava, ele era perseguido. E porque ele falava, profetizava o que Deus queria, ele até mesmo era preso. Mas ele levava a mensagem do Senhor. Perca a amizade, mas não deixe de pregar o Evangelho. Perca aquilo que for, mas leva a mensagem que Deus colocar no seu coração. Porque o que Deus vai fazer na sua vida, talvez até o momento você não tenha entendido, mas é para você restaurar vidas e trazer para a presença do Senhor. Apenas aceite o chamado que Deus tem para a sua vida. Não fala que você não sabe cantar, não fala que você não sabe pregar, não fala que você ora mal, pois a força da oração está em quem ouve e nem quem faz. Então nessa noite, ouça essa palavra. O Senhor te chama para a obra. Chega de ficar sentado. E essa obra em nome de Jesus vai se cumprir na sua vida. Quando nós olhamos para a Escritura, a Bíblia diz que o Senhor chama uns para pastores, outros para diáconos. Enfim, Ele chama aquelas pessoas para que elas fossem como um corpo, em que cada um é um órgão e Ele é o cabeça. Então nós temos aquele que é como se fosse um pulmão, aquele como se fosse um braço ou uma perna, junta tudo e Jesus é o cabeça. Desde o que limpa essa igreja, ao que senta no altar, cada um de nós temos o chamado na presença do Senhor. Interessante que ele fala as pessoas que são chamadas. Chamadas pastor, diácono, presbítero, mas não tem chamado para alguém ficar no banco. Não tem chamado para alguém sentar e estacionar. Tem chamado para trabalhar na obra do Senhor. E eu tenho certeza que você pode fazer muito mais daquilo que você pode imaginar. Porque Jeremias não sabia, mas a história que estava por vir na vida dele seria registrada para que a gente pudesse se fortalecer na presença do Senhor. A Bíblia nos relata que a mensagem dele era tão dura, que uma certa vez ele foi pego e foi jogado dentro de um poço, amarrado numa corda, e foi descido até o poço, e o poço estava cheio de lama. E conforme aquele poço que ele estava, que ele foi deixado lá, ele se afundava e sua vida estava prestes a perecer e ali ele ia morrer. Mas a Bíblia nos relata que o homem se levanta, vai até o rei e fala: retira ele de lá, porque ali ele não vai prevalecer. A Bíblia nos relata que ele é retirado daquele poço pulando e é colocado para o lado de fora e é resgatado dali. E uma das coisas que eu entendo é que Deus é um Deus que conhece os nossos limites, o limite do nosso corpo, o limite da prova, da enfermidade. E por mais que às vezes em nossa vida parece que nós estamos num poço de lama, que as coisas não vão, que o ministério está difícil, mas o Senhor no mundo espiritual já deu a ordem para te tirar dessa situação. E em nome de Jesus você vai sair, vai ser resgatado, porque ainda não completou a obra que Deus tem na sua vida. E Jeremias começa a profetizar: se arrependam, voltam para os caminhos do Senhor, firma na presença, porque Ele está por vir, o rei da Babilônia, para destruir esta nação. E Deus dá muitas visões para Jeremias, muitas experiências. Quando a gente vê no capítulo 1 a primeira experiência que ele tem ali, Deus pergunta: Jeremias, o que é que você está vendo? Ele fala: eu vejo uma vara de amendoeira no céu, e vejo ali no norte uma panela fervendo. E o Senhor fala: disseste bem. O significado que ele via ali da panela fervendo do norte era porque do norte iria vir o povo babilônio para invadir Israel. E a outra visão, outra parte que ele via, a vara de amendoeira, é porque Deus velava por a sua palavra. Então quando nós vemos que Deus dá experiências para ele, o Senhor também vai te dar experiências profundas. Quantas vezes a gente tem um sonho e não entende, é porque Deus fala: você não entendeu, mas eu quero te revelar. Desça na madrugada e busca, ora, jejuma, que eu vou te mostrar esse mistério. Deus não é Deus de confusão. Se te mostrou alguma coisa é porque Ele quer te revelar. Mas às vezes nós somos tão frios e Deus dá uma cutucada falando: busca que eu vou te revelar o que está acontecendo. Mas a gente tenta recuar, se sente fraco, mas nessa noite o Senhor desce com poder e autoridade sobre a tua vida e fala: ponte de pé que eu falarei contigo, irei te revelar coisas grandes e coisas que não sabes. E Deus dá outras e outras visões para ele. Uma das visões mais conhecidas da Bíblia
a visão de Jeremias com o oleiro. E o Senhor fala: Jeremias, tenho mais uma visão para ti. Desce até a casa do oleiro que eu vou falar contigo. Quando ele desce até a casa do oleiro, está o oleiro formando o vaso. O vaso cai e se quebra. Ele fala: Jeremias, eu não posso fazer com Israel como esse oleiro fez com o vaso. Eis que Israel para mim é como o vaso na mão do oleiro, e eu posso fazer novamente uma boa obra. Aqui eu vejo que a igreja, nós passamos por momentos de fases de altos e baixos, fases difíceis. Mas também nós vemos sobre um Deus que está nas Escrituras, que é fiel para nos modelar a cada dia. No livro de Isaías fala: eis que nós somos barro, tu és oleiro, e todos nós somos obras das tuas mãos. Você é obra das mãos do Senhor. E se você entrou aqui hoje como um vaso que se sente quebrado, Ele está aqui hoje para fazer um vaso novo sobre a sua vida. E o processo que eu vejo no vaso é um processo muito bonito. Porque o vaso, antes de ser feito, ele é escolhido aquela argila. Então não é qualquer lama que dá certo, é uma argila especial. E pega aquela argila para fazer-se um vaso. Assim eu vejo cada um de nós. Quando nós estávamos no mundo, no meio de tantas pessoas, o Senhor escolheu eu e escolheu você para estar aqui nesta noite na sua presença. Você poderia estar no mundo, mas Deus olhou para você e falou: vai ser você que eu vou fazer um vaso de honra em minha presença. Ele nos pegou sem forma, e assim como o oleiro pega aquela argila sem forma, ele coloca na rodana e começa a girar, e começa a modelar, e começa a criar forma. Quando a gente vem para a presença do Senhor, Ele nos tira do mundo, coloca em sua casa e começa a nos modelar. Aí com o culto vai nos modelando, com a palavra vai nos modelando, com a escola dominical, como foi falado aqui, da revistinha, Ele vai nos modelando até que a gente se torna um vaso conforme a vontade dEle. E quando o vaso está ali montado, é hora de passar pelo fogo. Conforme nós vamos buscando, conforme nós vamos nos entregando, o Senhor vai nos modelando e vai nos enchendo de dom, e nós passamos pelo fogo. O fogo que nos batiza, o fogo que nos enche de poder, de autoridade, o fogo que nos deixa mais firme em Tua presença. Então nessa noite, em nome de Jesus, se você estiver dando ouvido a essa palavra, o fogo do Espírito Santo já está aqui hoje, para queimar pecado, para queimar frieza, para queimar desânimo, e falando assim: você será um vaso de honra na presença do Senhor, porque o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Quantas coisas nós podemos aprender com Jeremias? Quantas lições nós podemos aprender com Jeremias? Perseverança. Perseverar e acreditar que aquilo que Deus falou vai acontecer. Eu acredito que cada um de nós já ouviu da parte do Senhor uma revelação em especial, uma palavra em especial diretamente para a gente, mas parece que não vai acontecer. Passa tempo e não acontece. Mas persevere mais um pouco, porque o Senhor falou aqui no início do capítulo: eu zelo sobre a minha palavra. O Senhor zela sobre aquilo que Ele te prometeu. O Senhor é fiel para cumprir aquilo que Ele estabeleceu sobre a sua vida. E Ele é fiel para cumprir até o dia da sua vontade. Nós aprendemos também com Jeremias que nós não devemos recuar daquilo que o Senhor nos chama para entregar a tua mensagem. Às vezes eu fico analisando ali na internet algumas pessoas que se dizem cristão, estão ali e se autopromovem, querem se aparecer, querem mostrar que são cristãos, fazendo doações absurdas, e você não vê nenhuma palavra, nenhuma pregação. Eu observando algumas pessoas, eu falo: essas pessoas dizem que é cristão, mas só mostra que Deus abençoou com casa, com carro, que Deus fez isso e aquilo, mas você não vê uma pregação no perfil, você não vê falando de Jesus. Só atrai pessoas porque Deus abençoou com bens materiais. Mas o Evangelho, ele não é isso.
O Evangelho é renúncia. E nós temos que renunciar a cada dia. Seja as coisas da terra, seja a nossa vaidade. Porque o único que tem que crescer e aparecer sobre nossa vida é o Senhor dos Exércitos. E quando eu medito em Jeremias, eu entendo que ele não queria nenhuma glória para si. Ele não queria nenhuma atenção para ele. Ele só queria entregar a mensagem que o Senhor o designou. Não importa o quanto seja difícil, a missão que o Senhor tem nos chamado, mas leve a mensagem do Senhor. E quando o Senhor te levantar e te levar para lugares que você não imagina, lembra da onde Ele te tirou. Lembra de quando Ele te chamou lá de fora e não deixa subir para a sua cabeça. Porque a único que tem que crescer e aparecer em nossa vida é o Senhor Jesus Cristo, aqueles que nos chamou para essa grande obra. Jeremias mostra que por mais que a igreja passa por momento difícil, por fase difícil, nós temos que nos voltar sempre ao Senhor. Que por mais que ele levou uma palavra dura, foi preso, perseguido, açoitado, ele também trouxe uma palavra de conforto. Porque ele mesmo disse que os planos que o Senhor tinha para aquele povo eram planos de paz, plano de bênção, e que quando o povo buscasse o Senhor, iria encontrá-lo. O que Deus tem para a nossa vida são planos de paz, quando nós decidimos a cada dia dar segundo a sua vontade, quando nós decidimos buscar, nos entregar e fazer o teu querer. O que Deus tem na sua vida vai se cumprir, mas viva o chamado que Deus tem para a sua vida. Uma certa vez eu tomava conta de uma igreja. Era um pequeno ministério. Nós temos a nossa sede e tinha uma no bairro Novo Horizonte. Difícil. Quase ninguém ia. E às vezes eu era obrigado a fazer tudo. Era abrir o culto, oportunidade, era cantar e pregar. Tinha que fazer tudo. Eu entendi que se uma pessoa entrasse pelas portas, o culto tinha que acabar no horário certo, tinha que começar no horário certo, tinha que fazer aquilo, porque se uma pessoa ouvir a palavra e entender, ela será liberta. Mas era difícil. E aí eu lembro que um dia o Senhor me visitou à tarde e me deu uma palavra para pregar. Me alegrei. Vou pregar a palavra. Quando eu cheguei naquele bairro que eu tomava conta, ninguém foi no dia. Falei, Senhor, não entendi. Será que foi coisa da minha cabeça? E aí quando eu chego, tem uma conta no chão. Era a conta de água. A gente não pagava a água, só pagava a luz. O ponto era menor do que essa parte aqui, ó, com piso branco. Era bem curtinho. Peguei a conta, fiquei até 9 horas, não veio ninguém. Fechei a porta. Subi na bicicleta que caía a corrente, sujava meus dedos de graxa, falei, eu vou embora. Cheguei na casa da dona do ponto, bati, falei, aqui a conta de água chegou. Eu estou passando para ti, porque a gente não pagava. Eu coloquei na mão dela a conta, Deus falou, prega para ela. Falei, meu Deus, prega para ela. Falei, meu Deus. Então eu comecei a pregar. O Espírito Santo do Senhor me tomou naquele momento. Falou sobre a neta dela que estava dando livramento. Aquela mulher recebeu a palavra que os olhos encheu de água. E ali foi um momento muito forte e bonito, porque eu achei que ali não tinha mais culto, que tinha acabado, fechou a porta. Mas quando Deus está no controle, a hora é dele, o tempo é dele, o momento é dele, mas ele vela pela palavra. Ele revelou e falou, será essa a palavra dessa noite? Na minha mente era no culto que Deus iria falar, mas foi lá fora. O que eu quero dizer para você é o seguinte: pregar na igreja é bênção, louvar aqui é vitória, mas lá fora Deus quer te usar também. Lá fora é um terreno de guerra, de batalha. Dê lugar para Deus te usar lá fora. Pregar aqui, graças a Deus, é uma vitória, mas a pregação pode ser na fila de um banco, pode ser na faculdade, pode ser na rua, onde for. Leve a palavra do Senhor, porque Ele é fiel para zelar a palavra dele sobre a sua vida.
E era difícil. Aí um dia o pastor chegou para mim e falou assim: olha, vamos mudar o dia de culto da sua igreja. Da minha não, né? Do Senhor. Sim, por quê, pastor? É porque aqui na sede está meio devagar. Então a gente vai mudar o dia do culto. Na sua é na terça, vai ser quarta. E na terça você vem ajudar a gente com o pessoal. Eu falei, mas não faz sentido. Porque eu vou ter que fechar nesse dia, mudar o dia do culto para ajudar vocês. Aí o pessoal vai deslocar do bairro de lá para vir para cá. E no outro dia vai ter que estar lá de novo. Pastor, não vai ser assim. E aí, meus amados, eu falei, tá bom. Aí fechou na terça, mudou para quarta. Na terça eu estava na sede lá ajudando. No louvor, na palavra. Na quarta eles iam lá me ajudar? Não ia me ajudar na quarta. E aí eu falei assim, Senhor, tá difícil aqui. Tá muito difícil. Dá vontade de entregar, Senhor, porque tá difícil. A liderança não está me ajudando como deveria para ter as coisas uma luta. Para ir um lá era uma luta, para ir alguém lá pregar uma luta. E eu queria muitas vezes desistir, desanimar daquela igrejinha lá, porque realmente era complicado. Mas foi naquela igrejinha que o Senhor me ensinou a pregar. Foi lá que eu fui pregando, e Deus foi me destravando, tirando a timidez. Foi lá que eu fui louvando, fui perdendo a vergonha. Foi lá que Deus foi moldando. Aos meus olhos eu não via, mas no mundo espiritual estava acontecendo algo na minha vida. Quer te dizer hoje, nessa noite, para você nessa igreja, talvez aos seus olhos isso aqui não está como você quer, mas no mundo espiritual Deus está te moldando. Deus está te preparando para uma coisa grande, uma coisa maior que ainda vai acontecer. Mas Jeremias não desiste. Jeremias, leva a palavra, levanta a cabeça, fica de pé, porque Deus vai zelar da promessa que Ele fez na sua vida. Então, mas se você quer ajuda, quer um abraço, mas lembre-se, o Senhor te fortalece, Ele te abraça, Ele está contigo, Ele não desiste de você, e desde o ventre da tua mãe, Ele te chamou para essa obra. E quando eu sento aqui, eu olho para aquele cartaz ali, e eu falo assim, o que está escrito ali? Estava lá no canto, eu não conseguia ver bem a passagem. Aí estava lá Isaías 43, 18. E às vezes a gente esquece para lembrar de tanta coisa, não é isso? Eu falei assim, o que está lá em Isaías 43, 18? Mais assim, diretamente. Deu um pulinho lá e estava, não vos lembrei das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não a sabereis? Eis que porém um caminho no deserto, e rios no ermo. Não se lembrar das coisas que passou. É que eu estava aqui pensando e o pastor falou, irmão, o que nós vamos fazer sobre as revertinhas? Deixa para trás, né, pastor? Vamos perdoar e vamos seguir? E quando eu olho para essa passagem, às vezes a gente se prende a muitas coisas que passou na nossa vida. Muitas coisas que já era para a gente ter desprendido. Porque o primeiro que desprende é Deus, Senhor Jesus, quando Ele nos perdoa. E às vezes o inimigo fica jogando seta na sua cabeça. Que você fez, que você falou, que você assistiu. Só que hoje, nessa noite, o Senhor vem nessa noite para te purificar. E para te dizer o seguinte, olha daqui para frente. Olhe daqui para frente. Porque eu já abri um deserto para você passar. Já abriu um caminho novo. E vai vir um rio novo sobre a sua vida, com a água tão deliciosa que você nem imagina o que Deus tem para a sua vida. Mas hoje o Senhor fala, se desprende de algumas coisas do passado. Ele já levou sobre nós as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz foi lançado sobre Ele. Sobre as suas pisaduras fomos sarados. E às vezes é difícil a gente querer deixar algo para trás porque nos machuca. Mas eu quero te falar de um Deus que te garante uma vitória lá na frente. Que por mais que neste momento você não entenda, mas o Senhor está falando, deixa para trás.
daqui para frente é uma história nova. Daqui para frente tem algo novo. E lembra que quando o povo passou pelo deserto, no deserto teve providência. No deserto as águas que eram amargas de Mara se tornaram doces. No deserto houve até carne e cordonice para o povo. No deserto houve maná. O que eu aprendo com isso? Que no deserto que nós passamos de dificuldade, tem também a providência de Deus sobre a nossa vida. O Senhor não se esqueceu de você. E tem providência de Deus hoje para a sua vida neste lugar. Tem providência chegando na sua casa. Tem providência chegando no seu ministério. Tem providência chegando no seu trabalho. Deus não vai deixar faltar nada. E até que você passe por esse deserto, tem uma terra prometida te aguardando do outro lado. E Deus vai te mostrar como foi bom você permanecer fiel até o fim. E eu me lembro, meus amados, que o Senhor, quando Ele me chamou, eu era DJ, estava no mundo, desviado, era da Assembleia, estava nas baladas, e toda vez era uma luta encarar minha mãe. E minha mãe é assembleiana que ela não perde um culto. Entrava na cozinha, ela, Jesus está voltando. Você se conserta. Jesus está voltando, mas eu não tinha forças de voltar. Eu não tinha forças. Mas até que um dia o DJ que andava comigo, que trabalhava junto, começou a ficar diferente. Começou a faltar nas festas. Começou a mudar. Falei, esse rapaz está diferente, o que aconteceu? Ele é, eu agora sou crente. Eu falei, você? Você é crente? Você que anda na festa comigo aí? Você que pinta o sexo com sua namorada lá e ela não sabe, você trai ela de qualquer jeito? Você é crente? Ele, eu sou crente agora. Falei, pois eu vou nessa igreja que te converteu. Eu vou nessa igreja, porque eu te conheço, você é terrível. E quando eu fui naquela igreja, sentei lá no fundo, sozinho, só queria ouvir a palavra. Aí uma irmã lá da frente levantou e apontou o dedo, você aí no fundo. Falei, mas eu só queria assistir o culto. Levanta! Aí eu gelei, falei, vai falar meus podres e tudo agora. Você aí no fundo. Quantos livramentos Deus te deu. E não foi pouco não, viu, irmãos? E ali ela começou a falar na minha vida. Coração não aguentou, o olho enche de água. E a gente, quando está desviado lá no fundo, a gente sabe que a gente não devia ter saído. Mas a gente não tem força. Mas ali o Senhor bradou, como se estivesse bradando ali com Jeremias, falando, estou te chamando de volta. E aí eu fui uma vez, fui duas, até que um dia, na pregação de um pregador, que ele falava assim, sobre o filho pródigo. Que o filho pródigo saiu da casa do pai, largou tudo e gastou tudo curtindo. Até que um dia ele queria comer alimento de porcos. E naquela palavra ele falava porque o cristão não devia estar em certos ambientes. Porque o cristão não deveria conversar com certas pessoas, não deveria ter certas condutas. E aquilo foi me quebrando, porque eu tinha tanto medo de largar a profissão. Porque eu falava assim, eu só sei trabalhar com isso, o que eu vou fazer da minha vida se eu largar o meu trabalho? Mas Deus estava falando assim, confia em mim que eu tenho uma porta para a sua vida. O Deus que criou os céus e a terra já tinha tudo preparado. Mas Ele queria que eu confiasse. Naquele dia, após aquela pregação, eu falei, a partir de hoje eu não sou mais DJ. Eu vou abrir mão da minha agenda, terminou, eu vou firmar na presença do Senhor. E é isso que eu quero. E foi aquilo na minha vida. E do meu lado tinha outro rapaz que mexia com festa também. Ele falou, agora eu também sou crente. E nós dois firmamos para a honra e glória do Senhor. Eu entrei no grupo de jovens, eu comecei a ajudar a igreja, o Senhor foi me levantando e hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. Mas ainda não é aonde Deus quer que eu chegue. Eu sei que tem mais coisa, mas eu estou na direção e lá na frente eu vou saber o que Ele tem para a minha vida. E o que eu quero dizer é o seguinte, fica firme, Ele te chamou, Ele te garante, Ele zela pela palavra. Fica firme, porque o Senhor vai fazer coisas grandiosas na sua vida. E se você não tem força, se sente fraco,
Confia naquele que te chamou para viver essa grande obra. Confia no propósito que Deus tem na sua vida. Não confia em você, não. Você é pecador. Confia no Senhor dos Exércitos. Jeremias confiou e viveu um grande ministério que hoje é testemunho. E aquilo que você vai viver será testemunho para levantar os que estão caídos, enfermos, que são desviados. Prepara para contar um grande testemunho do que Deus fez na sua vida. E antes de entregar esse microfone, eu quero saber nessa noite se tem alguém aqui hoje que quer aceitar a Jesus, que quer se entregar a Ele e viver essa vida com o Senhor. Não olhe para você, olhe para Cristo. Você é pecador, você é falho, cedendo outra oportunidade. Eu gostaria de orar pela igreja. Posso, pastor? Coloque sobre as plantas dos vossos pés. Pastor, permitiu passar um pouquinho das 9? Amém? Vamos orar nessa noite. Querido Deus, eterno Pai, a Tua palavra, meu Deus, ela foi plantada como uma semente jogada na terra. E a terra que é ruim, ela não recebe a semente. Mas a terra que é boa, ela recebe de bom agrado. E o Senhor, meu Pai, é aquele que faz a planta crescer. Uns rega, outros planta, e o Senhor dá o crescimento. Tenho certeza, meu Pai, que a semente foi plantada e que a cada dia ela vai crescer para a tua glorificação. E eu creio, meu Pai, que deste lugar sairá, meu Deus, pessoas que irá pregar, irá louvar, irá testemunhar do que o Senhor fez na vida delas. E eu quero ser testemunha também, Pai, do que o Senhor vai fazer neste lugar. Em nome de Jesus, essa igreja vai ficar pequena, vai precisar de outra maior. Em nome de Jesus, daqui, meu Pai, sairá pessoas transformadas, com grande testemunho. E em nome de Jesus, nós viveremos um tempo, meu Pai, em que o Senhor revelará coisas grandiosas à tua igreja. Então, em nome de Jesus, que caia todo medo, toda timidez, todo embaraço, e que teu reino avance sobre este lugar. Em nome de Jesus, eu ministro as bênçãos, a transformação, o renovo, o refrigério para a tua glorificação. E que o Senhor possa também, meu Deus, fazer, meu Pai, em nome de Jesus, muito mais do que podemos imaginar. Abençoa o ministério de louvor. Fortalece o pastor, meu Pai. Só tu sabe as lutas, as dificuldades. Fortalece a família dele. Fortalece, meu Pai, os diáconos, meu Deus. Fortalece, meu Pai, em nome de Jesus, os músicos. Fortalece, meu Deus, a pessoa que limpa. Cada um que está neste lugar, porque a obra não pode parar. E em nome de Jesus, saca por terra toda a criança. Saca o todo o desânimo. E receba nessa noite de novo. Receba o renovo. Receba o fortalecimento. Receba o poder. Receba a autoridade. Receba em nome de Jesus poder nesse lugar. Toda enfermidade agora cai por terra. Toda enfermidade agora será repreendida. Espírito de depressão, de dor, de medo, de angústia, cai por terra.